Boa noite. Castelli Escola de Chocolataria entrando ao vivo para uma live de quarta-feira. Hoje vamos falar sobre chocolate na confeitaria funcional com a chefe Janaína Suconic. Vamos aguardar aqui a nossa convidada chegar. Sejam bem-vindos. Alexandre, conversamos hoje, que bom tê-lo aqui já nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos, nossos alunos. Viviane, seja bem-vinda. Vamos conhecer um pouquinho mais desse universo do chocolate na confeitaria, sempre um desafio. E é um lugar que a gente cada vez mais quer ver o chocolate de verdade, né? Na confeitaria. Sejam bem-vindos. Já está aqui conosco nossa convidada Janaína. Só aguardando. Pode mandar o convite, Janaína. Eu estou aqui te aguardando. Descobrir um pouco desta empreendedora, chefe patissier Janaína Suconic. Oi, Sim. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Conseguimos agora ao vivo, enfim. Pois é, a gente estava brincando de gato e rato, né? Hoje foi, né? A gente tentou conversar um pouco antes para organizar a live, esse momento ao vivo, nada. Vai ser tudo aqui, ao vivo mesmo, né, Janaína? Tudo novo. Mas seja muito bem-vinda. Vou fazer as apresentações aqui, como de costume, no início da nossa live. Então, para quem não me conhece ainda, sou Silvana Castelli, diretora aqui da Escola de Chocolataria, desde 2012, quando ela foi fundada, né? Foi idealizada. E primeira escola de chocolataria no Brasil, né, Janaína? E vem aí fazendo a sua trajetória, formando tantos alunos que a gente está vendo agora aqui entrar na live. Uma satisfação ver todo mundo prestigiando aqui mais um momento aqui da escola. E hoje com um tema tão legal, tão oportuno, que é falar da chocolataria o chocolate na confeitaria funcional. Então, pessoal, hoje a gente traz aqui para conversar com a gente a querida Janaína Suconic, chefe patissier. Tem um currículo lindo aqui que eu vou ler para vocês, uma trajetória linda que a gente vai descobrir mais agora aqui durante a nossa live. Então, Janaína, chefe patissier com formação universitária, gestão em gastronomia, especialização em gastronomia funcional, em confeitaria internacional, em artes culinárias. Em 2012, representou o Brasil num concurso, num primeiro mundial feminino na confeitaria na Itália. Olha que legal. Professora universitária há 12 anos já. E 4 livros publicados na área da confeitaria. Vou querer esses livros lá na escola, com as editoras Larousse e Lafonte. Assim, trajetória maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Janaína. Queremos te descobrir aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Então, bora bater papo, bora falar muito sobre chocolate, que eu adoro. Ai, que delícia. Muito bom. Eu vou começar te pedindo uma coisa, assim, que às vezes, assim, em grupos com amigos, ou até profissionais, colegas, aparece a pergunta assim, tá, mas o que é confeitaria funcional? Qual a diferença dela com a confeitaria tradicional? Como que a gente faz confeitaria funcional? Hoje em dia tem muitos termos, né? Eu costumo dizer que quando a gente trabalha com confeitaria funcional, você pode trabalhar com confeitaria funcional, saudável, vegana, low carb. Então você pode escolher, na verdade, qual é a vertente que você vai trabalhar. Tem alguma coisa que parece que dando eco, você tá vendo, não é? Ah, tem um eco quando você fala, tem um pouquinho, sim. Não, mas vai falando. Qualquer coisa você sai e entra de novo, mas tá tudo certo. Tá bom. Tô te ouvindo bem. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de confeitaria funcional ou de gastronomia funcional no geral, a gente sempre tem como foco o indivíduo e não a preparação em si.
Então a gente vai fazer o preparo de acordo com a pessoa. Então se a pessoa tem algum tipo de alergia, tem algum tipo de intolerância, ou simplesmente quer ter uma vida mais saudável, ela vai consumir produtos mais naturais e vai se preocupar mais com o que tem dentro do que ela está consumindo. Basicamente é isso que a gente trabalha quando a gente trabalha dentro do funcional. Do funcional, muito bom. Que até um tempo atrás, há pouco tempo atrás, a gente falava assim, eram os alimentos para os diabéticos, né? Quando a gente pensava no açúcar ou na confeitaria, tinha o grupo dos diabéticos, mas hoje a gente tem lá os intolerantes, né, e outras restrições, enfim, alimentares, e a gente consegue trazer tudo isso para dentro, a gente consegue dar esse prazer através da confeitaria para as pessoas hoje que têm essas limitações graças a essas novas receitas, às novas farinhas, aos novos ingredientes, enfim, que a gente consegue colocar, né? E com certeza. Hoje em dia, antes a gente só tinha, por exemplo, produtos diet, produtos light, mas hoje 80% da população tem algum tipo de intolerância, tem algum tipo de restrição alimentar. Então a gente tem que olhar para as pessoas de uma outra forma. Com certeza. Olha só, 80% das pessoas... 80% já acredita? Olha o número que tá aí. Ó, o pessoal, né, nosso público aqui da chocolataria, para pensar seus produtos também, para pensar o chocolate para esse público, né? Que já vem um movimento grande, a gente começa a ver, né? Chocolates veganos, chocolates, enfim, para um público mais específico que tem alguma restrição, né? Que legal. Agora, Janaína, vamos falar um pouquinho de ti. Conta um pouco dessa trajetória, como é que tu entrasse no mundo como é que a confeitaria te conquistou, como é que foi um pouco de ti. Bom, eu comecei, na verdade, eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Tá dando eco, né? Agora eu tô ouvindo mais o eco. Pode ser, pode sair e entrar de novo. Sai e entra de novo, tá? Combinado. Enquanto isso, pessoal, ficou aqui com vocês, esperando a Janaína entrar de novo, que estava dando um pouquinho de eco, mas façam perguntas, é um tema delicioso a gente descobrir essa questão da confeitaria funcional e a gente aplica isso na chocolataria funcional também, que vem cada vez mais conquistando espaço nas prateleiras, né? Vamos ver se agora melhora o eco. Voltei. Tô com eco de novo. Que engraçado. Você tem alguma coisa por aí, de repente ligada, próximo, não? Nada conectado, não. Que estranho, né? Algum volume, algum outro... Tem algum fone aí, alguma coisa conectada? Não. Vamos tentar tirar o carregador, ó. Fala aí, vamos ver. Deixa eu tirar o carregador. Eu tirei também, tá? Coloca o fone. Ana Prado tá aqui, ó. Dizendo pra você colocar o fone pra diminuir. Você tem fone aí, Janaína? Vamos ver agora. Agora parou. Não. Parou? Melhorou? Não. Não? Mas a gente tá te ouvindo bem, assim. Tá dando... A gente consegue te entender. Tá. Então vamos lá. Aqui já tem gente aqui, a Raquel, ó, pedindo para você repetir o que seria confeitaria funcional. Mas olha só, vai ficar gravada a live de qualquer forma, pessoal. Não se preocupem, quem perdeu um pouquinho, depois volta lá no IGTV que a live vai tá gravada, pessoal, assistir de novo, né? Mas a gente vinha falando, Janaína, da sua trajetória. Como é que foi que você ingressou no mundo da confeitaria e, em particular, da confeitaria funcional, né? O que te levou? Isso. Então, assim, eu trabalho com confeitaria já tem bastante tempo. Antes de confeitaria, eu tinha loja de roupa, enfim, várias coisas. E eu comecei na confeitaria com todo mundo. Tive filho, e aí filho pequeno, a gente começa a ficar mais em casa, fui trabalhar com confeitaria. Eu sempre gostei muito, Sil, dos ingredientes. De saber o que os ingredientes fazem em cada preparação. Então eu sempre fiquei muito atenta para isso. Eu sempre gostei muito da parte de o que o ingrediente faz dentro do meu organismo. E por conta disso, por conta dessa curiosidade, é que eu fui fazer essa parte de funcional. É que eu fui tentar descobrir o que os ingredientes faziam realmente dentro do nosso organismo e fui estudar um pouco mais isso. Então, estudando isso, eu descobri que tinha essa parte do funcional
E aí eu resolvi fazer. Quando eu fui estudar o funcional em 2011, eu já trabalhava com confeitaria há muito tempo, né? Já, enfim, já tinha os livros publicados, já tinha várias, a minha trajetória é bem comprida. Inclusive, no online, eu comecei com as dicas da Jana, dando dica para todo mundo sobre tudo de confeitaria. Então, sobre como você, seu bolo rachou, por que que rachou, seu bolo afundou, por que que afundou. Então, eu cresci muito virtualmente falando dentro da confeitaria por conta das dicas da Jana. E aí, em 2011, então, eu fui estudar o funcional justamente por essa parte, por querer entender melhor o que que cada ingrediente causa dentro do nosso organismo, por que que a gente faz, enfim. Mas, em 2016, 2015 para 2016, eu tive minha segunda filha. E aí, eu engordei muito. Eu engordei 36 quilos. Caramba, na gestação. Na gestação, e aí estresse, trabalhando o tempo todo, e aí a gente acaba se descuidando. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a resgatar o funcional para cuidar da minha saúde. Então, tudo que eu já tinha estudado de funcional e eu não conseguia estudar muito, porque a confeitaria tradicional sempre me tomou muito tempo, eu deixei de lado. Só que aí eu precisei para mim. Eu precisei trazer para mim o funcional, para melhorar a minha saúde. Quando eu ganhei a minha segunda filha, eu estava no hospital, enfim, hipertensa, várias coisas. Eu fiquei com vários problemas de saúde que eu consegui curar através da alimentação. Claro, no começo a gente precisa de remédio, a gente precisa sempre de um acompanhamento médico, sempre de um nutricionista. Mas eu consegui reverter o meu quadro através da alimentação. Mas eu sempre amei doce. Eu trabalho com confeitaria porque eu amo doce. E eu amo comer doce. Eu não gosto só de fazer, eu gosto de comer. Então, o que que eu precisava? Quando eu comecei a cuidar da minha saúde, eu precisava ter doces para atender primeiro a mim. E foi aí que eu comecei a estruturar cada vez melhor essa parte da confeitaria funcional. Porque eu não fico sem doce. Eu sou aquela pessoa que se eu passo um dia sem comer doce, sabe quando você passa mal, você tem dor de cabeça? Eu sou assim. E aí eu comecei a desenvolver os doces para eu poder cuidar da minha saúde. E aí é que eu vi a necessidade das pessoas também. Né? Porque antigamente a gente via poucos casos de diabetes, ou quase não via casos de intolerância. Hoje em dia a situação mudou completamente. E aí eu vi a possibilidade de o que eu estava fazendo para mim, eu poder ajudar outras pessoas também. E foi aí que eu comecei a dissipar mais também a confeitaria funcional, toda essa parte de funcional, e mostrar para as pessoas que a gente consegue sim conciliar a confeitaria com o funcional e trazer para a nossa realidade, para as nossas necessidades, né? Que é muito importante também. Muito bom, olha só, não adianta, a gente acaba que a nossa história pessoal, de alguma forma, sempre vem, sempre nos inspira, né? No Sempre. nosso momento profissional. Agora, assim, como é que se faz para desmistificar aquela questão do ter gosto ou não ter gosto? Tem gosto de banoffee ou não tem gosto de banoffee, é banoffee funcional, né? Gente, isso Como é é que... surreal. Você sabe que assim, eu falo que é um dos meus maiores desafios, porque como eu falei que eu comecei testando primeiro em mim, qual é a minha pegada? Eu sempre prego que a pessoa tem que comer um doce restritivo, não porque ela tem alguma restrição, mas porque aquele doce é muito bom. Então, a pessoa que come um doce saudável, da minha linha de doce saudável, ela come e ela fala: caramba, que doce gostoso. Quando ela quiser comer um doce de novo, ela vai lembrar daquele. Ela não vai comer ele simplesmente porque ela vai falar: nossa, que vontade de comer um doce. Ai, mas eu só posso esse, que não é tão gostoso, mas é o que eu posso. Não, isso é muito ruim. Pensa que triste, Sil. A pessoa que tem alguma necessidade, ela tem que se sujeitar a comer só o que tem no mercado, ela gostando ou não. Isso não é vida, né? Então eu falo que eu venho na contramão disso. Um doce, para a pessoa comer, para a pessoa ter prazer de comer aquele doce, ele tem que ter memória afetiva, ele tem que ser gostoso. Então, a gente tem sim que, primeiro de tudo, além da parte funcional, a gente também tem que buscar o sabor, as características do doce. Se a gente fala que é um brigadeiro, ele tem que ser puxa igual um brigadeiro. Se a gente fala que é uma banoffee, ele tem que ter um doce de leite incrível, ele tem que ter uma massa maravilhosa. Então, a gente tem sim ingredientes. E hoje a indústria, ela ajuda muito, né? Mesmo a indústria natural, ela tem crescido muito. E ela ajuda muito a gente nesse sentido. Então, a gente tem que lançar mão desses produtos e tem sim que fazer produtos maravilhosos. Não importa que você está atendendo uma necessidade específica. A pessoa pode comer só porque ela quer ter um estilo de vida mais saudável. Ela pode não ter nenhum tipo de necessidade específica, mas ela também vai amar aquele doce tanto quanto. E esse é o meu maior objetivo.
Com certeza, muito bom. Agora, assim, falar em confeitaria, falar em doce, açúcar, né? O que que você, quais são os açúcares que você encontra, que você consegue substituir? Eu sempre que eu olho assim uma clara em neve, né, um merengue, como é que faz? Como é que você trabalha? Qual foi? Eu acho que assim, talvez a pergunta seria qual o maior desafio na confeitaria em termos de ingredientes para chegar nessa doçura, né, nas Essa, texturas? essa pergunta é incrível. Porque os ingredientes, eles não têm só uma função. Por exemplo, quando a gente fala de açúcar. Acho que a menor função do açúcar é adoçar. Né? O açúcar, ele dá liga, ele emulsiona, ele ajuda na fermentação, ele dá estrutura. Então, ele tem uma Verdade. série de funções que a gente precisa pensar quando a gente vai substituir o açúcar. Não é simplesmente, tá muito doce ou pouco doce. Se fosse isso, seria muito fácil, né? Então, é um desafio muito grande. E aí é a composição. Primeiro tem o açúcar, que tem todas essas funções. Depois, quando a gente fala em ovo, a mesma coisa. O ovo dá liga, o ovo emulsiona, o ovo tem várias funções. Quando a gente fala do trigo, a mesma A coisa. mesma O trigo coisa. dá liga, o trigo tem o glúten, o trigo tem várias funções. O trigo tem amido. Então, quando a gente vai pensar nos ingredientes para uma confeitaria funcional, a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar nas funções que a gente deseja substituir. Então, se eu quero substituir um trigo, eu quero que função do trigo? Eu quero a liga do trigo, eu quero o volume do trigo, eu quero a maciez do trigo, eu quero a secagem do trigo. Então, Uhum. primeiro a gente vem na contramão, a gente vem desconstruindo o ingrediente, e para isso a gente tem que entender muito do ingrediente também. Então, a gente vem desconstruindo o ingrediente para a gente conseguir fazer as preparações. Na questão dos Perfeito. adoçantes, hoje em dia a gente já tem bastante adoçantes naturais. Então a gente tem o stevia, a gente tem alguns polióis que a gente consegue fazer mix de adoçantes e consegue utilizar. Eu uso um blend de adoçante que ele é bem legal. Ele é com stevia, um pouco de eritritol e um pouco de fibra de milho. Então isso permite que eu Uhum. faça caramelo também desse adoçante. Ai, Então que ele tem delícia. uma estrutura, mais parecida com o açúcar. Então que a gente consegue trabalhar muito melhor com ele, né? E consegue chegar nas funções do açúcar. Porque é exatamente isso. Se eu penso no merengue, igual você falou, tem que ter cara de merengue, textura de merengue, E gosto de gosto de merengue. merengue. Exatamente. Então, é um desafio, mas é um desafio, assim, apaixonante. Quando você começa a entender as preparações, os ingredientes, você vê que, assim, é um universo realmente apaixonante. Com certeza. Agora, eu acho que você enfrenta também, né, a confeitaria funcional, acho que ela enfrenta um desafio também. Agora a gente falou assim, tem que ter gosto de merengue. É a mesma coisa que o chocolate. Não, mas tem que ter gosto de chocolate. Talvez a gente esteja acostumado a um gosto que não é necessariamente o gosto, né? Tanto que a memória que a gente tinha do chocolate, que o brasileiro em especial tem de chocolate, é aquele chocolate doce, Doce. muito doce, né? E então é difícil a gente imaginar. Agora a gente vem aculturando e vem vendo assim uma nova forma de consumo também que a gente começa a se agradar, né? Do chocolate 70%, no chocolate mais intenso, mas isso tudo é uma construção. E acredito que também com a confeitaria aconteça a mesma coisa. Então é um novo produto, é um novo sabor a descobrir, porque quando a gente sabe, talvez não tenha o gosto daquele merengue que eu lembrava, mas será que esse merengue não é melhor, né? Tão bom Não quanto, é um ou melhor. sabor. Ele contribui, né, para minha saúde. Será que eu não tenho que olhar diferente, sentir diferente na hora de degustar esse merengue? Eu acho que vocês têm todas essas questões também, né, Janaína? É exatamente isso. Eu acho que quando a gente fala de uma preparação funcional, de uma preparação saudável, primeiro a gente tem que desconstruir o paladar. Primeira coisa de tudo. O Exato. brasileiro é realmente acostumado com preparações muito, muito doces, muito doces. E quando a gente vai para uma confeitaria mais saudável, mesmo que a gente não tenha necessidade do zero açúcar, mesmo que não seja diabética a pessoa que a gente vai oferecer essa preparação, a gente já pensa numa preparação menos doce, porque a gente diminui sim a quantidade de açúcar. Eu posso fazer uma preparação sem refinados, por exemplo. Eu posso utilizar um açúcar mascavo, eu posso usar um demerara, eu posso usar um açúcar de coco. Eles não deixam de ser açúcar, mas eles entram sim numa preparação mais funcional, numa preparação mais saudável. Mas a gente tem que, primeiro de tudo, desconstruir a memória que a gente tem do açúcar. Exato. Eu falo, e isso é muito engraçado, Sil, porque eu faço, por exemplo, na faculdade, degustação de açúcar. Cara, mas Muito qual a bom. finalidade de fazer degustação de Perfeito. açúcar? A gente não sabe o gosto do açúcar. A gente está tão acostumado a entuchar a quantidade de açúcar em tudo para adoçar muito que a gente não sabe nem que gosto o açúcar tem.
Porque fica tudo com o mesmo gosto, acaba ficando tudo com o mesmo gosto. Então a gente tem que vir desconstruindo isso. A mesma coisa eu faço com adoçante, eu faço degustação de adoçante em aula. Para todo mundo, ó, a Gurinda falou, lembrei disso do teu curso. Para as pessoas exatamente sentirem qual é o paladar de um, qual é o paladar de outro, qual vai agradar mais ela, qual é o retrogosto. Todos têm retrogosto, que é aquele saborzinho que fica na boca depois que a gente engole. Mas a gente tem que descobrir qual é o retrogosto que te agrada melhor. Qual é o que você se identifica? Porque eu sempre falo uma coisa que é muito interessante assim. Para você vender um produto, você tem que acreditar naquele produto. Se você não acredita, por exemplo, eu escolhi um adoçante para trabalhar porque ele é mais barato. Tá, você gosta desse adoçante? Você acredita no sabor desse adoçante? Você não vai vender nunca, porque você não acredita no sabor dele. Ah, não, mas então eu quero vender sem refinados, porque eu prefiro o açúcar. Tá, você gosta do demerara? Você gosta do mascavo? Você acredita nesse produto? É a mesma coisa. Então a gente tem que conhecer o produto que a gente está utilizando para que a gente acredite no produto que a gente vai comercializar. E isso é muito, muito importante. Então, no funcional, a gente tem esse desafio de desconstrução de lembrança, de memória gustativa, né? De memória de infância. Que depois que a pessoa se acostuma, ela não consegue voltar atrás mais. Não consegue voltar. Ela não consegue voltar para um paladar muito doce, ela não consegue comer, ela se sente enjoada. Porque é muito mais gostoso sentir realmente o sabor do alimento que você está comendo. Seja ele um chocolate, seja ele um chocolate 70, 80, 90, enfim, é muito mais gostoso. Né? Com certeza a gente tem que estar aberto, né? Abrir assim, realmente na hora de provar o que for novo, ou mesmo que seja, tá, aquela é a banoffee tradicional, essa aqui é uma banoffee funcional. Eu tenho que estar aberto para aquele momento ali, né? Exatamente. E descobrir um novo sabor ali. É um novo produto, né? É outro. Eu sempre falo que a gente tem muito preconceito, né? A gente, quando vai consumir alguma coisa nova, a gente já vai carregada de preconceito. Não, gente, deixa o preconceito de lado um pouquinho. Abre a cabeça, se abre a experimentar, sem pensar. E tem muita gente que eu faço fazer degustação sem dizer o que eu estou oferecendo. Como eu trabalho com as duas confeitarias, tanto a tradicional quanto a funcional, a pessoa nunca sabe quando eu estou fazendo uma e quando eu estou fazendo outra. Olha só. Então, isso acaba sendo uma porta para a pessoa experimentar. Esses dias tem uma situação bem interessante. Esses dias eu fiz uma live de bolo de milho, funcional, saudável. E aí, terminei a live, tava com 3 bolos de milho. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse monte de bolo de milho? Eu levei um para casa da minha mãe, fui distribuindo. E meu irmão não come de jeito nenhum. Falou que é funcional, ele não quer nem provar, sabe? 20 e poucos anos, paladar infantil ainda, falou que é funcional, não quer nem provar. Cheguei na minha mãe com o bolo, fui jantar, deixei o bolo ali. Ele chegou, ele comeu 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Ele comeu quase metade do bolo. Quando ele estava quase na metade do bolo, eu falei, então, esse bolo é saudável. Esse bolo não tem açúcar, não tem glúten, não tem leite. Aí ele falou, nossa, mas eu acho que é a coisa saudável mais gostosa que você já fez. Eu falei, você nem provou as outras? E aí ele falou, caramba, eu acho que eu tenho que começar a provar. Então, quando a pessoa se despe desse preconceito, ela vem despida de preconceito, ela consegue aproveitar muito mais a preparação. E sentir muito mais o sabor que tem, aproveitar muito mais aquele produto, né? Que é muito bom. Com certeza, com certeza. É aprender a gostar daquilo que nos faz bem, né? E daquilo que é natural. Que é natural, que é o que nos faz bem, né? Que é natural. E a gente vivendo no país das frutas também, né? Essa variedade que a gente tem de frutas do norte ao sul. Quantas possibilidades que isso traz, porque tem o próprio açúcar da fruta, né? Você usa bastante, você trabalha com frutas. Como é que você consegue assim trazer essa doçura a partir da fruta? A gente consegue. Tem muitas frutas. Hoje em dia tem muita gente que faz preparações com açúcar da maçã também. Ele é um açúcar, ele não é um adoçante. Em geleias, né? As pessoas usam bastante em geleias para diminuir a quantidade de açúcar, né? Acho tão interessante. A gente tem também a tâmara, que é super amiga, que a gente consegue utilizar para adoçar muitas preparações. Banana, a gente consegue utilizar bastante, porque a banana ela também pode substituir o ovo em muitos preparos, porque ela tem sabor, tem textura que a gente precisa, ela dá liga também. Então a gente consegue fazer muitas preparações utilizando frutas também para adoçar e as características todas que a fruta traz. Fantástico. E por falar em fruta, vamos puxar agora aqui pro cacau, né? O cacau. Fruta, a gente traz pro cacau, esse fruto ouro, né? Que nos acompanha aqui. Sim. Então, funcional, eu não consigo imaginar você usando um chocolate que não tenha na sua composição a manteiga de cacau como gordura, né? Então, na verdade, assim, não existe cobertura, tá? No funcional, a cobertura nem nunca existiu e nunca nem vai existir.
Entendi. Então você faz as suas produções com chocolate, é chocolate de verdade, é o chocolate, massa de cacau, manteiga de cacau e açúcar, seja ele qual for na sua composição. Esse é o chocolate que você usa. E como é que é trabalhar com o chocolate e não com a cobertura? Porque tem vários desafios aí, né? De Sim. textura, enfim, de tudo. Como é que é essa diferença de trabalhar? Como é que você tem feito? A gente tem, como eu falei, então, cobertura não existe pra gente, é sempre chocolate, chocolate. Uhum, Quando a gente trabalha com funcional, a gente pode trabalhar de duas vertentes. A gente pode escolher trabalhar sem refinados ou low carb, que aí a gente consegue trabalhar a partir dos 70% que a gente já tem no mercado, que ele tem um uhum, pouco de açúcar, sim, mas a gente sabe que a quantidade não é grande, e aí tem de 70 para cima, né? Tem 80, 85, que são muito bons, o sabor é muito incrível, muito intenso, e traz muito sabor para o nosso preparo também. E aí a gente uhum. tem os veganos, a gente tem os chocolates que são adoçados com mix de adoçantes, com stevia, com polióis, enfim. A gente já tem alguns chocolates muito bons, inclusive. Tem, inclusive, já chocolates dessa linha funcional, Bean to Bar, que eles vão dar amêndoa à barra. Então a Legal, gente já tem esses chocolates também, que a gente já legal. consegue apreciar. Tem chocolates que são coloridos à base de hibisco também, Uhum, chocolates branco, que daí tem base de leite de coco junto na composição. Então hoje a gente já consegue ter uma gama de produto muito grande, grande assim, né? Muito legal para trabalhar. A gente consegue ter esses produtos. E aí o desafio maior é você tem que ensinar sempre a forma correta de trabalho. Porque quando você trabalha, você vai fazer um pão de mel. Você tem que ensinar a temperagem do chocolate para a pessoa poder banhar esse pão de mel. Você vai fazer um brownie. Você vai fazer tudo que você vai fazer, você tem que ter o tempo da têmpera. Porque não é exato. simplesmente derreter o banho. Você tem que ensinar a trabalhar com chocolate. Então, se eu vou dar uma aula, por exemplo, de alfajor, tenho que ter o tempo da têmpera. Se eu vou dar uma aula, tudo que envolve chocolate, a gente tem que pensar nessa logística. Porque quem trabalha com confeitaria tradicional que usa cobertura é no automático, né? É basicamente no Então tudo, automático. derreteu, colocou. É. Derreteu, colocou e tá tudo certo, nem, não precisa nem pensar. Eu nunca fui de trabalhar com cobertura. Na verdade, eu nunca Uhum. gostei muito de trabalhar com cobertura, salvo em raras exceções, por exemplo, se eu ia dar aula em Manaus ou alguma coisa assim, em algum lugar que a aula era tipo, em 3 horas você tem que produzir 15 receitas, você acaba lançando mão de uma cobertura para te ajudar no rendimento da aula. Mas eu nunca fui muito adepta de cobertura, eu sempre gostei mais de trabalhar com chocolate, então na minha aula sempre tinha esse tempinho. Mas principalmente no funcional, isso tem que estar dentro do tempo da aula, tem que estar ali pensado para isso. Porque você vai ter que pensar que cada um tem um clima diferente, que cada um vai trabalhar num formato diferente. Então você sempre tem Com que colocar o certeza, chocolate dessa forma também. com certeza. Muito bom. E dentro de toda essa tua trajetória assim da confeitaria funcional, qual foi o grande desafio assim? Onde é que você encontrou assim um desafio ou talvez algo assim que tenha te desafiado mais? Essa seria a pergunta assim, a trabalhar. Qual foi o ingrediente que mais te desafiou aí? Eu acho que, assim, quando eu comecei a trabalhar com funcional, tudo muda muito rápido nesse meio. Verdade. Porque é tudo muito novo. Então a indústria corre cada dia mais para conseguir colocar produtos de qualidade para que a gente possa trabalhar. Então tudo muda muito rápido. O que era uma verdade absoluta no passado, esse ano já não existe. É quase que isso. Então quando eu fiz pós em funcional lá em 2011, o coco era abominado. A soja reinava em absoluto. Olha Olha, só, olha, olha olha só. onde a situação que a gente se encontrava. Quando eu precisei do funcional na minha vida, a situação era completamente diferente. Isso já não existia mais. A soja é só transgênica, a gente nem trabalha mais com soja. O coco é o queridinho, a carne branca, tudo a gente faz com coco. Então, assim, eu tive que redescobrir tudo sozinha. E isso foi um desafio muito grande. Porque eu sabia as propriedades, eu sabia as aplicações, mas os ingredientes tinham mudado completamente. Então, o que era uma Verdade. verdade numa época mudou. O jogo virou. Então, isso me fez continuar em estudo, sempre correndo muito atrás. Eu adoro estudar, né? Sempre gostei muito de estudar. E eu não gosto de parar de estudar muito, nunca, então isso é um facilitador. Mas isso foi um desafio bem grande. E eu acho assim que o maior desafio de todos sempre vai ser o trigo. Porque o trigo tem Verdade. muitas funções. E a gente está muito acostumado com o véu do glúten.
Então, você conseguir ter um véu legal, numa preparação que você fala, não, ficou ok, ficou úmida no ponto, ela ficou macia no ponto, ela não tá esfarelando, eu acho que é sempre o desafio maior, sempre vai ser o trigo. Entendi. E dentro de todo esse universo, o que mais te inspira, assim, para funcional? Claro, tem a questão de que faz bem, mas de repente, assim, é, aquele ingrediente, aquela área, aquele tipo de doce, onde que está, assim, tua maior inspiração aí? Eu acho que são duas coisas que me inspiram muito. Eu acho que a primeira é ver a transformação na vida das pessoas, enquanto Verdade. saúde também. Então, isso, assim, é surreal, porque você realmente vê o resultado vem a olhos nus, a gente consegue ver muito fácil. Então, isso me inspira muito, ver essa transformação. E eu acho que das preparações, o que eu mais gosto é o bolo. Acho que tudo no bolo. A aplicação de esculturas no bolo, decoração de bolos, bolos festivos. Eu acho que assim são o que eu mais gosto, a área que eu mais gosto. Ai, muito bom. Janaína, o que que faz um bolo de chocolate ficar com gosto realmente de chocolate? Porque a gente prova e vai de um lugar para o outro e aquela garfada assim que põe na boca e o sabor não vem, o sabor não vem, ou a textura, ou tá seco, ou tá isso, ou tá aquilo. Mas assim, qual é o segredo de um bolo de chocolate, bem chocolatudo, assim, com gosto de chocolate? Eu acho que a primeira coisa é você entender o cacau. É você entender os papéis do cacau, você entender as funções do cacau, você entender que o cacau ajuda na fermentação, você entender que o cacau tem acidez, você entender que o cacau, dependendo da quantidade de gordura que esse cacau tem, ele vai ressecar ou não a sua massa. E aí, quando você entende o seu ingrediente, você consegue fazer a sua receita, fazer a sua preparação de uma forma perfeita. Porque às vezes as pessoas pegam uma massa branca e acham, eu só vou tirar um pouco de farinha e colocar, sei lá, 20 gramas de cacau e tá. Agora não. E minha massa vai ficar perfeita. Posso dar oi? Eu vou ver. E minha massa vai ficar perfeita. Pode. E não é assim. Às vezes a gente precisa que essa massa aumente um pouquinho a gordura, ou diminua um pouquinho a gordura, ou aumente um pouquinho a acidez, ou coloque um bicarbonato para ajudar com a acidez do cacau na fermentação. Então é entender o ingrediente que você está utilizando. Sempre é o principal. Aí sim você vai ter um bolo com uma acidez incrível, com sabor de chocolate maravilhoso, sem necessariamente precisar elevar o seu custo para modificar a sua receita. É isso que as pessoas têm que entender. Tem que entender, muito bom. E assim como tendências, o que a gente pode falar assim de tendências aí para essa área da, vamos pegar a confeitaria funcional, o que você vê de tendências hoje assim crescendo aí? Acho que até isso está muito em função também dos ingredientes que estão disponíveis aí para vocês, né? Para a Sim. gente trabalhar a confeitaria funcional. Mas o que você vê como tendência hoje? Eu acho que a confeitaria funcional, a confeitaria saudável é uma tendência. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu prego muito, Sil, a confeitaria saudável sem bitolação, né? Porque tem gente que é extremista, radicalista, e eu acho que isso também não leva a nada. Cada um tem uma necessidade específica. Cada um tem uma pegada diferente. Quem curte o low carb como estratégia, ok. Quem quer seguir isso para a vida, ok. Quem quer tirar o açúcar completamente, ok. Eu acho que o legal é a gente entender e poder ser livre. É a primeira coisa. Primeiro de tudo. Então, assim, eu acho muito e acredito muito na confeitaria funcional em si como uma tendência de mercado, que vem numa crescente muito grande. Então, eu acho que as pessoas que tiverem oportunidade de entender, de aprender, de correr atrás mesmo desse tipo de confeitaria, já está dando um passo muito grande à frente. Muito grande. Eu acho que, assim, a próxima data comemorativa grande que a gente tem é a Páscoa já, porque a Páscoa já tá aí, né? Se a gente for pensar, a Páscoa já tá batendo na nossa porta de novo. A Páscoa nem passou, já tá chegando outra vez. Então, assim, se atentar para a Páscoa. Eu acho que quem quiser investir nesse segmento agora, quem quiser procurar entrar nesse segmento, já procurar entender mais, estudar mais, sim, sobre o chocolate. Sobre o que a gente tem no mercado, sobre as qualidades, sobre que ramo, que nicho da confeitaria saudável trabalhar, apostar no estudo do chocolate, porque realmente tá aí batendo na nossa porta. E sabe o que eu costumo dizer sempre? Chocolate vende o ano inteiro. Por exemplo, um pão de mel vende o ano inteiro, um brownie vende o ano inteiro. Então, quando a gente entende do que a gente vende... Olha, todos eles têm chocolate, viu? Que legal. Todos têm chocolate, gente. E quando você fala de um bolo de festa, por exemplo, qual o sabor de bolo que vai atender desde uma festa infantil a um casamento?
É o bolo de chocolate, gente. Não tem o que falar. Agrada gregos e troianos. Então, quando a gente trabalha com chocolate, a gente tem muito mais possibilidades. Então, se a gente for falar agora de uma tendência, ou, Jana, eu vou trabalhar, quero trabalhar com funcional, me fala uma coisa para eu mirar agora e ir certo. Vai entender sobre chocolate. Vai entender sobre essa parte funcional, sobre confeitaria funcional, junto com a parte de chocolateria, que eu acho que tem tudo para decolar e para dar certo. Para dar certo. Não tem como pensar em confeitaria e não falar de Não, chocolate, né? Então, não eles estão existe. juntos, né? Não É, existe, né? Ele tá ali, ele tá sempre ali, né? A super cereja do bolo, vamos dizer assim, né? exatamente. Ele tá junto, né? Então, nessa questão de tendência, assim, você vê esse crescimento do chocolate também, desse chocolate de verdade, que a gente não tem um nome aqui exato, é o chocolate de origem, chocolate de verdade, chocolate premium, tem vários sobrenomes aí o chocolate, mas esse chocolate que tem na sua composição aí a matéria-prima original, né? A massa, a manteiga de cacau, enfim. Você vê esse chocolate acompanhando assim a confeitaria funcional, essa tendência assim de desenvolvimento da confeitaria funcional, o chocolate vem junto. Com certeza. Mesmo porque, quando a gente fala em doce, se a gente fala num doce, vamos pensar num doce funcional que eu não preciso manipular muito. O que está pronto? O chocolate está pronto. Então, se eu Exato. quiser, não quiser preparar e quiser comer, eu consigo um chocolate legal, um chocolate com bons ingredientes, um chocolate saudável. Então, já parte desse ponto, desse princípio. E aí eu acho sim, muito, acredito muito no crescimento do chocolate. Eu acredito muito no crescimento de empresas também que venham trabalhar mais com essa linha de chocolate mais saudável, essa linha de chocolate acima dos 70%. Empresas pensando mesmo no bean to bar, pensando lá desde a plantação. Já tem empresas que fazem toda essa parte do plantio, da colheita, enfim, da amêndoa, do trabalho do chocolate em si, fermentação, e que já estão pensando também no funcional e no saudável. Eu acho que tudo isso só agrega. E eu só vejo crescimento de mercado, eu só vejo crescimento de produção. Eu acho que é um mercado assim que a gente tem muito a explorar, a descobrir, a investir ainda, né? Que eu acho que é um mercado que precisa de bastante investimento ainda, mas que a gente já tem muitas pessoas olhando para ele. E eu super acredito e acho que só tem a crescer. Muito bom. E você não pensa em fazer chocolate, Janaína? Ter o seu Consigo. chocolate? Menina, você sabe que eu morro de vontade. Morro de Olha aí, vontade. É né? que O seu hoje, chocolate na sua confeitaria. Isso pois é. agregaria, você acha que isso agregaria valor assim ao seu produto ou hoje assim nem tanto? Como é que você vê? Você não vê como uma Eu sempre vantagem tive assim de repente muita vontade de a ter o sua meu próprio marca de chocolate, de chocolate, né? fazer o meu próprio chocolate. Eu nunca consegui conciliar, né? Porque são muitas Muita funções coisa. hoje administrativas também, né? E cuidando das empresas e da parte de coordenação de professores. Em cada empresa eu tenho uma média de 50, 60 professores que eu coordeno. Então acaba sendo assim uma correria muito Bastante coisa, maluca. né? É bastante coisa. A confeitaria tradicional hoje ainda me toma um tempo muito grande por conta dessas funções administrativas, mas sabe que eu morro de vontade de fazer o Muito legal. chocolate, de participar de cada processo. Eu acho muito fantástico. Muito bacana, né? Porque aí você consegue chegar ali na textura, no sabor, enfim, que você imagina pro seu doce, né? Mas Com enquanto a certeza. Janaína não faz o chocolate, né, dela, olha só, todos os profissionais aí em chocolataria têm a possibilidade de trazer cada um com a sua característica, né? E você harmonizar isso nas suas Dentro do doce. receitas, né? E cada vez mais a gente tem uma variedade, assim, de sabores aí no chocolate, com todos esses novos entrantes aí do Binto Bar. Eu acho que vem assim, uma gama muito gostosa, assim, né? Enfim, de tudo, de sabores, de texturas aí, de intensidades variadas, né? Eu fui Que dar aula ano permitem. retrasado, 2018, 2019. Eu fui dar aula na Bahia. Eu só queria conhecer uma fazenda. Eu Ai, não que queria legal. mais nada. Eu falava para as meninas, eu só quero conhecer uma fazenda. E aí a gente conheceu, eu fui conhecer uma fazenda. E, gente, é muito fantástico. É muito fantástico. Eu moraria fácil dentro de uma fazenda de cacau. Gente, Olha que cada bacana. processo é muito É. apaixonante. Você conhecer todos os processos, você entender de todos os processos. O seu Mororó, que foi quem me recebeu lá, É. fantástico. Assim, eu passaria horas só ouvindo ele falar, só Ouvindo. entendendo do que ele estava falando. E assim, é muito apaixonante. Gente, é surreal. É. Eu amo estudar, eu amo entender, eu amo aprender. E eu acho que cada pessoa que se dedica um pouquinho a entender dos processos, cara, isso enriquece tanto nos preparos.
Quando a gente começa a pensar na preparação desconstruída, né? Se o antes de ir para o fogo, a gente, é muito mais prazeroso e a gente consegue ter um valor agregado para o nosso preparo muito maior também, né? Ai, com certeza, muito gostoso. Que legal, bom saber que teve essa experiência de fazenda, né? A gente passa a olhar o chocolate de outra forma, né? Depois que a gente Com conhece certeza. toda a trajetória, todos os processos envolvidos, tudo que envolve até o chocolate virar aquela barra que está ali na tua frente, né? Que em poucos minutos a gente devora ali, enfim. É muito complexo, né? Sim. Toda a trajetória que o chocolate faz. A gente está aqui com alguns alunos acompanhando. Eles devem ter pensado, o que que a Silvana foi perguntar se ela tem vontade de fazer chocolate? Vai ter que parar todo o resto só para fazer chocolate, porque envolve muita coisa, Muita né? coisa. Muito processo, muita tecnologia, muito estudo, muita dedicação aí para. Agora, deixa, eu vou ver se tem algumas perguntinhas que eu vi que passaram por aqui, tá? Tem alguém aqui, a da Gúria se pronuncia, né? Diz que você ensinou a fazer açúcar a partir da tâmara. Olha que legal. Eu deixei passar, vou ver se tem alguma perguntinha, muitos elogios aqui, ó, Luna Castelli presente, Márcia querida, sempre aqui com a gente, obrigada pela presença. Então, a Raquel que perguntou se poderia repetir o que é a confeitaria funcional, mas vai estar lá gravadinho, se você quiser repetir mais um pouquinho para a gente ir encerrando também, a gente vai chegando aqui, passa muito rápido, né? Passa Vai muito chegando aqui no rápido. final. Mas se você quiser repetir, de repente, para quem chegou agora, talvez essa eu acho que é uma grande É questão, o que legal. é a confeitaria funcional. Fica à Até mesmo vontade. porque no começo estava com um pouquinho de eco, então vamos falar de novo. Vamos falar de Quando a novo. gente fala de confeitaria funcional, primeira coisa que a gente tem que pensar, e tem um lema quando a gente fala do funcional, que é desembale menos e descasque mais. Então já começa desse Legal. princípio. Menos embalagem, Isso mais aí. descascado, né? Já começa Isso por aí. aí. A Sem Rita contar. Lobo fala muito isso, né? Mas é verdade, é muito verdade. Né? Quando a gente fala do funcional, a Muito gente bom. pensa não só na preparação, a gente pensa no indivíduo. Quais são as necessidades daquela pessoa? O que a gente precisa para ter mais saúde? O que aquele alimento vai fazer dentro do nosso organismo? Então, primeiro de tudo é deixar de pensar um pouco na preparação e começar a pensar mais no indivíduo, na pessoa. Aquela preparação tem que ser feita para as pessoas. Então, eu vou pensar se aquela preparação não vai aumentar, por exemplo, a minha glicemia, se aquela preparação, se a pessoa é intolerante, se não vai atrapalhar ou se não vai desencadear alguma crise de intolerância. Então, primeiro de tudo, quando eu falo de uma confeitaria funcional, de uma gastronomia funcional, é a preparação voltada sempre para o indivíduo, primeiro de tudo. Depois, claro, vem também o sabor, vem também as texturas, vem tudo isso. Mas quando a gente fala do funcional, é mais isso, a gente pensar na pessoa e não na preparação. É a gente pensar em desembalar menos e descascar mais. Quanto mais natural, quanto mais a gente conseguir extrair do alimento tudo aquilo que o alimento tem realmente para oferecer para a gente, muito melhor. E é nessa linha, nessa vertente que a gente vai dentro da confeitaria funcional e dentro de tudo que o funcional oferece para a gente. Muito bom, achei ótimo. Essa é isso que a gente trabalha aqui muito isso, né? Na hora de pensar um produto, né? Começar com esse olhar no indivíduo, né? Exatamente. Olhar lá, começa dali, né? Construindo essa persona para depois pensar no seu produto. Muito bom, muito gostoso conversar contigo, Janaína, e ver toda essa questão da saudabilidade aqui em pauta, né? Sim. É muito gostoso pensar assim, um mundo com pessoas saudáveis, né? E ter acesso e ter profissionais fazendo essas delícias saudáveis para gente. E agora sim, estamos aqui com várias pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu estou vendo aqui professores, colegas, alunos. Deve ter muita gente que te conhece aqui também, que eu não conheço, mas eu vejo que são teus alunos também. Sim. Mas o que você deixaria assim? Você que tem toda essa trajetória empreendedora, sempre empreendendo, né, com esse olhar no futuro, na pessoa e apaixonada pelos estudos, né? Com certeza isso fez muito de você até aqui, mas o que você deixaria de recado, né? De inspiração aí pro pessoal que está começando, que está empreendendo um novo negócio, mudando de carreira? O que você deixaria de recado aqui para eles? Eu acho que o primeiro recado e o primeiro lembrete de tudo é nunca deixem de estudar. Eu falo que Muito bom. conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente.
né? Podem tirar tudo, menos o conhecimento que a gente adquiriu. Então, procurem estudar, procurem correr atrás sempre. Como eu falei, o mercado muda muito, muda e muda muito todos os dias. Verdade. Então, procurem se Verdade. atualizar sempre, procurem se manter atualizados dentro do mercado e não tenham medo de empreender. O mercado empreendedor, eu acho que ele ganhou uma proporção muito maior agora com a pandemia, então todo mundo começou a olhar com mais carinho para essa parte do empreendedorismo. Com certeza. E não tenham medo. Às vezes a gente fala, eu não vou fazer, ou eu não posso fazer, só vai. Às vezes não pensa tanto, deixa de pensar tanto, só vai e faz, que eu tenho certeza que quando a gente faz com carinho, quando a gente entende o que a gente está fazendo, quando a gente realmente busca um negócio legal, uma preparação legal, a gente consegue ter sucesso. E principalmente no ramo da alimentação, né, Sil? Eu falo que quem trabalha com confeitaria já tem um ponto positivo. Ninguém faz festa porque tá triste. Ninguém fala, ai, tô triste, vou fazer uma festa. Então a gente trabalha com a alegria das pessoas. É verdade. A gente trabalha com a alegria das pessoas. A gente trabalha já nesse ponto positivo. Então já pensem assim. Já pensem que vocês vão trabalhar felizes, que vai ter desafio. Claro que vai, toda profissão sempre tem. Mas que dá certo. E todo mundo deixa de tudo, mas ninguém deixa de comer. Então é um ramo que a gente consegue ter um trabalho sempre. É muito legal. Ai, que delícia de mensagem, muito bom. É, com certeza, ninguém deixa de comer, ninguém deixa de comer doce, que teve um aumento gigantesco no consumo, né, dos Sim. doces aí, das guloseimas, né, agora ao longo desse tempo de pandemia, né? E falando em tempo de pandemia, o que te trouxe de impacto aí no teu dia a dia, pandemia, que de aprendizados, que mudanças você fez aí profissionais, né, ao longo desse último ano? Eu acho assim, eu já trabalhava muito no digital, então isso para mim foi um facilitador muito grande, porque Ah, que hoje bom. muito do que a gente fazia ficou praticamente só no digital. Então, como eu já fazia, já trabalhava assim, para mim ficou mais fácil. Para mim, o desafio maior mesmo foi no pessoal. Por quê? Porque em casa tudo virou digital também, né? Ou seja, gente, tem crianças em casa o tempo todo, tá? É, E é uma realidade que a gente não estava acostumada. é verdade. Eu acho que o meu desafio maior foi dentro de casa. É você aprender que você tem que ensinar os seus filhos agora também, numa didática que você não tinha, porque a gente não é pedagoga, né? Então, isso é um grande desafio. É um Só desafio. que também fez a gente valorizar muito mais os pedagogos, os professores dos nossos filhos e todo mundo. Verdade. Eu acho que profissionalmente, assim, na faculdade foi um desafio grande, se bem que as aulas presenciais voltaram rápido, então a gente continua tendo as aulas, quase que não parou. Mas no começo, quando parou, foi um desafio muito grande. Porque você dar aula num curso de gastronomia 100% online é muito É muito complicado. complicado, é verdade. Então, esse eu acho que foi assim o maior desafio. Nos cursos livres, as pessoas já estão acostumadas que quem faz sou eu e que elas vão replicar Sim. depois. Então já está Sim. implícito isso. Agora, na faculdade, não era essa situação, né? E É aí diferente. o bicho pegou um pouquinho. Mas agora eles também já se acertaram, já se acostumaram um pouco mais. As presenciais já voltaram. Então isso ajuda bastante. A Tati está Ah, que perguntando onde eu dou legal. aula. Eu dou aula É, na eu ia te... Unip. Na Unip, Na Unip, é Faculdade de Gastronomia, é isso? Isso. Maravilha. E pergunta também qual sua marca preferida de adoçante. Vamos responder para ela, Eu Tatiana. uso o Snil, Tati. É da Chocolife. Depois tem lá no meu perfil, mas se você ficar com alguma dúvida ainda, é só me mandar um direct perguntando que eu respondo, não tem problema nenhum, tá? Pode me mandar. Pronto, olha aí, que delícia. Pessoal, se tiverem mais alguma perguntinha, fiquem à vontade para fazer. Janaína também, se quiser fazer alguma pergunta para a gente, pode devolver, não tem problema. Aqui a gente está para bater papo, né? As duas. Olha, eu já adoro a Castelli. Assim, eu acho Querida. super indico, eu acho muito legal. Eu acho muito legal a história de vocês, eu acho muito legal o trabalho de vocês, a forma com que vocês trabalham com o chocolate. Eu acho legal você falar um pouquinho do que vocês têm aí na escola para todo mundo. Para os meus alunos que estão aqui também, que pode ser que não conhecessem a Castelli, então é legal você falar. Ai, legal, Janaína, obrigada. Então, gente, assim, na verdade a gente lançou, né, em 2012, para quem não nos conhece ainda, a primeira escola foi a primeira escola de chocolataria do Brasil que trouxe um programa de formação profissional em chocolataria, né, onde a gente leva o aluno ao aprendizado, assim, desde essa parte da fazenda, onde ele vai
ter todos os conhecimentos, enfim, da parte do beneficiamento do cacau, pré-processamento da amêndoa do cacau, até a modelagem final do chocolate. E aí tem toda a parte de processamento, então, da amêndoa, do chocolate e seus derivados, né? Até transformar em barra. Só que ao longo desse caminho, todas as questões que vão fazendo parte dessa produção, né, do chocolate. Então aí entram as boas práticas, aí entram as questões enfim, de gestão também do negócio, que a gente trabalha muito. Então tem várias outras questões de design de embalagens, enfim, que vão acompanhando. Ali, a Márcia está aqui, né, Márcia? Super recomendo, que vão acompanhando toda essa produção do chocolate, que o pessoal que nos procura que é assim, meu sonho é empreender, é ter meu negócio em chocolataria, eu ter minha marca de chocolate. Então a gente começa a trazer isso pro pessoal, que a gente não consegue empreender em chocolate em 3 dias. Às vezes, não, eu estou fazendo um curso aqui. Gente, tem um universo, não é só transformar aqui. Calma, vamos aos poucos, né? Então a gente, no programa de formação profissional, que é esse de longa duração, tem um início que a gente traz toda a parte da história, né? Lá dos Olmecas. Então, às vezes as pessoas me falam, não, mas isso não me interessa. Aí depois, quando começa a fazer aula, diz, nossa, isso é inspirador para criação de marca, para estruturar teu negócio. Então, toda esse resgate histórico que a gente faz do chocolate, da história, né? Do cacau de chocolate, ao longo do tempo é muito bacana, né? E depois aí vem questão de tendências na alimentação, e na chocolataria, de comportamento de consumidor, enfim, de transparência na cadeia produtiva. Então, tem vários outros temas que estão relacionados com a parte da produção em si do chocolate, que vão fazer, claro, vão construir esse profissional lá na ponta, né? E por isso que a gente super se orgulha, assim, dos profissionais que a gente vem colocando no mercado e a gente vê eles ganhando prêmios, né, nacionais, internacionais, com suas marcas de chocolates e é super gratificante isso, né? E é claro que a gente conta aí, Janaína, com uma equipe de professores que está conosco assim desde o ano 1 da escola, muito bacana, são profissionais assim, nossa, renomados Brasil e até internacionalmente. Então são assim, eles trazem realmente conhecimento de ponta o tempo inteiro para os alunos e acabam sendo assim os grandes formam consultores o resto do tempo, né? Porque viram um networking ali muito grande. Então, entre os alunos e professores, viram a gente brinca muito com a hashtag Sou Castelli, mas acaba que viram uma família, né? Ali todo mundo trocando muita informação e é muito gostoso. A gente vai acompanhando isso nos grupos também. É muito bacana aí toda essa construção de conhecimentos que a gente vai fazendo, é uma troca. A gente aprende muito com os nossos alunos, com os nossos professores e eles com a gente, então isso é muito gostoso, né? Toda essa troca. E agora, durante a pandemia, Sil, como é que ficou? Qual foi o desafio para vocês enquanto Pois é, boa pergunta. A gente era uma escola 100% presencial, né? Então a gente fazia tudo isso em Canela, nos nossos laboratórios, nossa escola, era 100% presencial e hoje esse programa de formação profissional, que eu te digo que é o programa maior, assim, a gente está trabalhando na modalidade híbrida, então as aulas tem a parte online ao vivo que a gente faz e aí as práticas presenciais que agora a gente retoma o ano que vem, né? Então, no início do ano que vem a gente retoma as práticas presenciais já na escola, mas é um modelo que veio para ficar. Como a gente tem aluno do Brasil todo, né? E aqui eu tenho a Márcia aqui, né, do norte, então a gente conseguiu assim aproximar mais aí esse nosso Brasil tão grande da gente, né? Então a gente vai continuar ofertando ele nessa modalidade híbrida. A gente viu que é possível, que assim a gente consegue fazer essa construção de conhecimento através do online ao vivo, tá dando super certo. E aí, quando vier para a prática, né, é a hora da Disneylândia, como eu digo, do chocolate, né? Eu acho que é muito legal essa parte, porque eu acho que abre possibilidades para pessoas que não conseguiriam ter acesso. Né? Então, assim, às vezes muitas pessoas de outros estados que às vezes falam, eu não conseguiria dispor de um tempo tão grande para fazer 100% presencial. E agora fazendo essa parte fica muito mais fácil, né? E abrange muito mais pessoas. E isso é uma das coisas que o online traz pra gente, que é muito bom, né?
que é muito bom e que não é, claro que tem a questão que pesa bastante no orçamento, né, de passagem, hospedagem, né, fora de casa no tempo do curso, mas tem uma coisa hoje que assim que está cada vez mais escassa na vida das pessoas, que é o tempo, Tempo. né? É o tempo da viagem, é o tempo. Então, a gente percebeu assim que isso tudo, o tempo foi, para minha surpresa, foi o que mais impactou do que preço, né? Na hora Sim. de dizer, ai, que bom, vou conseguir. E claro que Não, é valor o tempo também, mesmo. mas o tempo, ele teve um impacto muito grande. E também, né, a pandemia fez com que a gente entrasse nos cursos gravados também, então a gente tem selecionado alguns temas bem específicos, assim, para trazer num curto espaço de tempo, são cursos, assim, de curta duração, gravados, sobre um tema, assim, específico, né? Então, a gente tem trazido isso também e outros de curta duração também, online, em vivo, experiências e coisas novas que vêm por aí, mas a gente, com certeza, a pandemia nos virou do avesso Deu um e chacoalhão, antecipou. mas a gente acaba pensando, depois que passa o turbilhão do impacto inicial, a gente percebe que é um chacoalhão bom, né? Que só faz Exato. crescer. Exatamente, exatamente. Na verdade, sempre esteve nos planos a gente migrar, né, pro digital, mas era algo que estava nos nossos planos para o segundo semestre de 2021. Veja, Olha não, só. 2020, perdão. Final de 2020. E no final a gente antecipou tudo, né? Ia começar a planejar no segundo semestre de 2020 para começar em 2021. Então, no final, a gente se antecipou de um ano, mas deu certo, tá dando certo. E é uma nova forma, né? É uma nova Sim, forma de aprender, né? De ensinar, mas que a prática, com certeza, tem que estar tem que junto o tempo existir. todo, Não, né? e eu Tem que falo existir. que nada substitui a prática. A É, prática ela tem que existir. Mesmo que seja num curso livre. Ah, eu fiz um curso livre, sei lá, de brownie. Não adianta, se você não for para a cozinha e não fizer o brownie, você não vai ter aprendido nada. com E a certeza. prática fixa a teoria também, né? Então eu acho que uma coisa complementa a outra. E tem que Com ter, certeza. não adianta, tem que ter prática. E a gente Com só certeza. adquire prática praticando. Então Praticando. essa parte é muito importante, eu acho também. Com certeza. E aí eu acho que o aluno que acaba que é um modelo assim, esse modelo híbrido, ele contribui muito assim para todo mundo, porque o aluno Sim, vai estudar em casa, né? Ele já vem para a prática preparado com uma bagagem, um senso crítico lá em cima, e a hora que ele vem colocar a mão na massa e vai aprender com quem realmente sabe fazer, nossa, aí, né, o preparo é outro, né? É muito sim. gratificante assim ver esse momento. Estamos contando os dias para receber agora nossos alunos de novo. Depois vai fechar quase 2 anos que a gente está sem presencial, olha só. Sério, olha, Sempre ficou 2020 inteiro. 2021 a gente tinha previsão de retomar agora em agosto de 2021, mas a gente preferiu deixar para adiar, janeiro, fevereiro. deixar para janeiro. Então a gente vai deixar para janeiro. Mas retornaremos em janeiro com as práticas presenciais. Vamos ver se te recebemos também na nossa escola, né, Eu vou Janaína? amar. Né? Fazer algum mini curso, alguma coisa, vamos ter que te receber lá. Ver essa Muito bem. banoffee de perto, ver se é verdade Ver se é mesmo que bom ela tem mesmo, gosto. ver se o gosto é bom mesmo, Esse ver se a bolo de textura é chocolate para ver pirulito. se é com chocolate mesmo, se está com gosto. Acho que é isso. Então, são construções, né? Mas a gente sempre preza muito, a gente tem um cuidado, um olhar que deve entender muito disso, que tem também, que é de buscar o melhor para que o aluno realmente saia dali com a expectativa atendida, né? Com E conhecimento mais adquirido até, mesmo, né? É verdade. sabendo fazer, porque investiu tempo, investiu recurso financeiro, então a gente quer realmente encantar, trazer o melhor, né? Ah, isso é muito bom. Tá bom. Gente, alguma pergunta a mais? Ai, tá tão gostoso, Janaína. A gente ficaria aqui, tá vendo? Bateu uma hora. Ficaria Horas! mais uma Ó, hora, tá vendo? teve até um comentário aqui, ó. O papo tá tão show que poderia durar horas. Não é? A gente pode ficar aqui, A né? gente Eu gosta agora. também de conversar. Aí os meus alunos do programa me matam, porque agora às 7h20 a gente tem a aula hoje do programa, né, de formação. Hoje a gente tem aula com a Adriana Reis, que é lá do SIC da Bahia. Não sei se Olha que chegasse a legal. visitar lá também. Está trazendo Não. hoje, essa semana o tema são as características de qualidade, né, do cacau e do chocolate. Então tá Olha que bem, legal. bem dentro do tema aí que a gente vinha falando um pouquinho. Janaína, Gente, quem é aluno, aproveita, estuda, suga muito, porque é encantador. É encantador. O chocolate é encantador, né, Sil?
É encantador, com certeza. Ai, foi uma delícia, Janaína, conversar contigo. Espero te receber mais vezes. Espero te receber presencialmente aqui em Canela, né? Nessa retomada aí dos presenciais. Vamos combinar essa tua vinda para cá. Vai ser um prazerzão te receber, viu? E parabéns, continue firme nessa vocação de transmitir teus conhecimentos, né? Continuar transformando tantas vidas, tantas pessoas aí. Né? Ai, eu adorei nosso papo. Gente, amei todo mundo aqui também participando, todo mundo que estava aqui presente. Muito obrigada por acompanharem nosso bate-papo. E se eu amei o convite, amei o papo, amei conversar. É muito bom a gente falar sobre doce, sobre chocolate, sobre confeitaria em si, que é um mercado que está realmente crescendo muito. Então, amei. E não vejo a hora também de retomar tudo logo, da gente poder se ver presencialmente, né? Enfim. Isso aí. Isso aí, levar doçura Brasil afora, né? Verdade. E mundo afora. E mundo afora. E mundo afora. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Para seguir a Janaína, quem ainda não segue, é @Janaína Suconic, né? Só seguir lá, ser mudo no final. Mas está escrito lá na nossa live, tem o endereço no Instagram certinho. E também aqui eu vejo que tem gente perguntando aqui, Benedictus, não sei teu nome, mas enfim, né, a duração do curso e tal. Fala com a gente, o nosso WhatsApp é o 54 99629 1474. Pode falar com a gente lá ou também procurar a gente nas redes sociais, a gente responde aí para vocês. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela participação de todos. Janaína, muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Beijos, até a próxima, Silvia. Até a próxima. Beijão. Tchau, Beijo tchau. a todo mundo.